Fala, gurizada! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lunard Computadores. Lunard falando aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um notebook da Dell, um Dell XPS. O que acontece com ele? Ele fica num looping eterno. A cliente liga, ele abre aquela tela do Dell, o logo da Dell, desliga, volta de novo, desliga e volta de novo, e ele fica nesse looping eterno. Vou mostrar para vocês passo a passo o meu método de análise de defeito até a resolução do problema. Então acompanhe o vídeo até o final. Solta a vinheta, Samuel. Então, gurizada, esse é o computador em questão, o Dell XPS. Ele estava bem sujo. Eu tive que limpar ele aqui, as teclas aqui estavam bem sujas, tudo bem sujo. Tive que dar uma limpada geral nele antes, até por causa do Covid, porque esse cliente disse que ele tava com um vírus, né? Você é louco, cachoeira! Limpei aqui em cima também, ele tava amarelado, totalmente amarelado aqui em cima. Ainda tá meio manchado, vocês podem ver que ainda tá meio manchado, mas perto do que tava, tá 0 km. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na primeira vez que eu liguei ele, eu já pude ver que o touchpad aqui não tá funcionando direito, tá? O mouse só tá funcionando o botão da direita, não tá funcionando da esquerda nem o do centro. Ele me falou que tem algumas USBs que também não estão funcionando. Então eu tô suspeitando que ele derramou alguma coisa em cima do notebook. Mas o primeiro orçamento, que é o orçamento da limpeza, foi aprovado. Então agora vou começar a desmontar ele. Então, sempre sem o conector da fonte ligado, obviamente. Como que a gente vai fazer para desmontar? De saída, eu já consigo ver que o teclado sai. Ele tem aqui as travinhas, o teclado sai. Então eu vou ter que tirar, como sempre, tiro primeiro os parafusos que estão na parte de baixo. Depois eu viro ele, tiro o teclado e geralmente tem alguns parafusos aqui embaixo do teclado para conseguir terminar a desmontagem. Tá? Então a primeira coisa é vocês sempre olhem no notebook de você se o teclado sai. O cliente disse que ele passou por uma limpeza há pouco tempo, então é para ele estar 0 bala por dentro. Agora aqui embaixo teria que ter os parafusos que seguram o teclado. A gente tem um parafuso só. Vou tirar as memórias aqui. Os parafusos todos desse computador aqui estão bem apertados. Então eu nunca recomendo tirar sangue do parafuso, porque o computador é sutil, né? Uma coisa sensível. Depois o parafuso fica todo marcado. Olha só, o parafuso fica todo marcado. Ele fica, a cabeça do parafuso arredonda ali, fica difícil de tirar, porque come a cabeça do parafuso. Esse é o tal do mula. Então não é bom que vocês tirem sangue do parafuso. O que eu recomendo? Sempre o aperto, eu dou sempre com esses dois dedos. O suficiente de força que eu tenho com esses dois dedos. Eu não preciso agarrar a mão e apertar assim, porque isso aqui não é um carro, isso aqui é um notebook. Então vocês podem apertar com dois dedos. Deu o aperto com dois dedos, já era. Para tirar, a mesma coisa, tem que conseguir tirar com dois dedos. Teve vários parafusos que eu tive que fazer força com a mão, porque não consegui tirar, de tão apertado que estava. E isso é ruim, porque se está muito apertado, tem que fazer muita força para baixo. E o que acontece? Fazendo força para baixo, vocês podem estragar algum componente da placa. A placa-mãe ela vai forçar, o PCB da placa-mãe vai dobrar. E às vezes a placa-mãe é meio antiga e o PCB tem várias camadas. E às vezes alguma camada, o estanho de alguma das camadas já está meio antiguinho assim, e quando a placa quando a placa enverga, ele acaba trincando aquela solda, e aí uma placa-mãe que estava boa passa a dar problema porque teve a sua PCB envergada. Ah, bom. Então nunca apertem muitos parafusos. Não é para tirar sangue, isso aqui não é um trator, não é uma caminhonete, isso aqui é um notebook. Todo parafuso é importante no notebook para aterramento. Tava faltando esses dois parafusos. Daqui a pouco algum componente que não tenha o terra, ele pode ficar debilitado por causa da falta desse terra, tá? Claro que as empresas já sabem disso, então elas geralmente colocam 2 pontos de aterramento em cada componente, 2, às vezes 3, 4 em cada componente, porque sabe que tem uns Jaguara que não colocam os parafusos. Esse notebook aqui, o cliente me disse que quem desmontou era o porteiro. Era o porteiro do prédio. Então, né, sem menosprezar profissões nenhuma.
Mas se tu tem dinheiro para investir num Dell XPS, que é um notebook mais caro, e aí tu entrega para alguém que não é um profissional da área, é problema, né? Daqui a pouco o cara é o zelador do prédio, de novo, sem menosprezar a profissão nenhuma. Ele sabe muito bem colocar um ventilador de teto, o cara é o craque. Mas isso é bem diferente do que um notebook. Tem que ter um estudo um pouquinho mais aprofundado para poder mexer num notebook. Não é qualquer um, sem menosprezar profissões. Todas as profissões, elas são dignas e honradas, porque todas elas, eu acredito que todas elas foram feitas por Deus e ela traz o sustento dessa casa. E todo trabalhador é digno de sustento, todo trabalho é digno de honra. Quem não é digno de honra é quem não trabalha, quem fica vadiando em casa. É o quê? Tem um pouquinho de oxidação aqui só, mas depois eu vou ver. Vamos ver se a gente consegue arrumar o teclado. Pronto, tá aberto. E ó, temos um problema. Houston, we have a problem. Olha aqui, ó. O cara não botou a moldura e ele deixou o SSD solto. E aí botou uns... Olha aqui o que o cara botou para segurar o SSD. Pouca prática. Olha aí. Por isso que eu digo que fazer coisa de notebook com quem não é especializado é um problema. Olha só, aí o cara coloca isso aqui. Daqui a pouco até pode ser aí o problema, porque o SSD fica completamente solto. Olha o tamanho da carcaça que ele tinha que ter botado. Ele tinha que ter botado o case de volta. Aí ele me põe papelão para segurar. Mas sim, brincadeira mesmo. Tá, então vamos continuar tirando os parafusos agora daqui. Às vezes é importante também, quando o computador de vocês não liga, vocês tirarem a bateria, enquanto vocês estão fazendo essa parte de desmontar o computador e tal. Porque às vezes deu algum problema na BIOS e quando vocês tirarem a bateria por mais de 10 minutos a BIOS ela vai resetar. Então muitas vezes só tirando a bateria já vai resolver um problema onde o notebook não está ligando. Então eu vou terminar de tirar aqui os parafusos. Então terminando os parafusos, a gente já pode tirar a tela. Ó, a tela já vai sair. Essa aqui é a anteninha do Wi-Fi, tá? Que eu já tinha soltado. Então já tiramos a tela. Agora a gente consegue ter um acesso melhor aos componentes da placa. Deixa eu dar uma limpada aqui também. Agora a gente consegue dar mais uma inspecionada. Pontos de oxidação aqui no cooler. Parece que houve derramamento de líquido aqui, porque tem manchas. E na placa, ó, tá bem sujo aqui. E aqui, ó, tá meio molhadinho ainda aqui, ó. Então, parece que derramou alguma coisa. De repente, por isso que parou de funcionar o mouse. Agora, já tô com a placa aqui. Eu tenho aqui conector jack da placa mãe. Tem aqui uma placa USB, uma parte com a placa USB. E aqui ó, o resto da placa mãe, tudo em uma peça só. Então eu vou desconectar o conector jack do conector de força. Já vou soltar aqui o flat, porque eu vou ter que desmontar a placa toda, porque ele disse que não está funcionando uma das USBs. Eu vou perguntar para ele qual das USBs que não está funcionando, para diminuir o trabalho. Se é... Deixa eu ver aqui. Mas USB eu só tenho aqui desse lado aqui, ó. Então deve ser uma dessas duas aqui que parou de funcionar. Ó, tirei o flat. Uma dessas duas aqui que deve ter parado de funcionar. A gente não tem mais USB. Aqui a gente tem HDMI. E aqui eu tenho a porta eSATA que serve como USB também, mas essa aqui está funcionando porque eu coloquei o mouse e ela funcionou. Então eu vou ter que desmontar tudo e analisar peça por peça. Vou dar primeiro o banho químico na placa e vamos ver como que vai ficar esse cara. Deixa eu botar mais para cima. Vou tirar a placa agora, tá? Para tirar essa placa USB, eu vou tirar 3 parafusos. Tirar esses 3 parafusos aqui, a plaquinha USB vai sair. Depois, para tirar a placa mãe, aí eu vou ter que tirar todo esse monte de parafuso aqui, cheio de parafuso na placa. Eu vou ter que tirar todos os parafusos
para a placa sair inteira. E eu vou inspecionar a placa para ver se ela tem algum problema, tá? Se tem alguma oxidação, alguma coisa assim. Eu tô achando que o problema dele de ficar em looping pode ser um mau contato do SSD. Aqui a princípio parece não ter nada, vou ter que botar no microscópio para mim ver. Ah, olha aqui, ó, uma oxidação bem grande aqui, ó. Aqui tem uma oxidação bem grande, mas é no cooler. Mas se o cooler oxidou, é porque algum motivo teve. Aqui tem várias manchas, ó. Parece que derramou alguma coisa. Então vamos lá, vamos sacar a placa. A quantidade de sujeira que saiu do computador, ó. Isso que eu nem passei o pincel, foi só no desmontar. Quantidade de sujeira que saiu. Dá pra fazer um montinho. Ó. Tá, então não sei. Ele disse que tinha sido recém-limpo. Eu tenho minhas suspeitas. Mas agora eu vou limpar aqui a bancada, porque eu vou tirar o dissipador de calor. Então eu quero ver como que tá ali a questão da pasta térmica. Se o cara botou a pasta térmica branca, se ele botou a pasta térmica de prata ou se nem trocou a pasta térmica. Só limpar a bancada aqui, vamos lá. Então, gurizada, assim, ó. Soltar esses 4 parafusos aqui do processador, esses outros 2 e mais esse aqui da ponta. Então, tirando aqui, eu já consigo ver que ele não trocou a pasta térmica. A pasta térmica é antiga, ó, tá bem dura. Então vamos trocar a pasta térmica, porque essa pasta térmica aqui não serve para mais nada. Então acho que ele só completou. Então vocês nunca completem. Você sempre tem que colocar a pasta térmica nova. Tira a velha e coloca a pasta térmica nova. Se não tem pasta térmica suficiente para fazer o serviço, faz depois. Mas não fica fazendo engembração no processador e na GPU, porque de notebook é tudo on-board. Então não fica fazendo engembração aqui. Essa é a parte onde vocês não podem engembrar, tem que ser bem direitinho. Então agora eu vou fazer a limpeza e depois eu vou para a limpeza da placa. Fazer a limpeza da placa, a limpeza superficial. Primeiro eu vou tirar o pó dela e depois eu vou para a segunda etapa, que eu já ensinei em outros vídeos para vocês, que eu uso álcool isopropílico. Eu uso 2 métodos. Eu uso primeiro o método de limpeza por setor, e quando está detonada a placa, que o computador não liga, que não é o caso dessa, que essa está ligando só que está em looping. Quando o computador não liga, aí eu faço a limpeza por imersão. Aí eu pego uma bacia e ponho ela dentro do álcool isopropílico e fico limpando ela dentro do álcool. Aí depois de tirar eu tiro, dou uma secada nela, fico esfregando ela com o pincel antistático até ela dar uma secada. Depois que ela secou, pelo menos visualmente, ainda assim eu deixo ela 2 dias parada para ela secar bem. Uso álcool isopropílico, não uso água com sabão, porque a água com sabão demora muito para secar. E aqui no sul tem muita umidade, então eu uso álcool isopropílico para fazer a limpeza, porque tirando dali, se eu deixar 2 dias parado, certamente ela está sequíssima. E com água com sabão, não. Tem gente grande no YouTube usando água com sabão para limpar a placa. Eu nunca faço isso, sempre com álcool isopropílico. Então eu vou limpar por setor, vou tirar a poeira e vou limpar por setor. O que é por setor? Eu vou borrifar primeiro aqui e vou limpar bem. Vou borrifar de novo, vou limpar bem de novo. Depois eu vou para esse setor, depois para esse setor, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Aí eu viro do outro lado e faço a mesma coisa, tá? Limpando por setores, tá bom? Se tiver algum setor, depois eu faço a inspeção visual com a lupa, depois com o microscópio. E se eu vejo que tem algum ponto de oxidação, eu reforço a limpeza ali naquele ponto. Então esse é o cronograma que eu vou fazer nesse cara aqui, tá bom? Não vai ter tudo no vídeo, o vídeo não ficar imenso, já deve estar ficando bem grande. Então eu já volto depois que terminar toda essa limpeza aqui. Fala, gurizada, eu vou ficar com o celular na mão agora porque eu ativei a função macro. Quero mostrar para vocês aqui os pontos bem fortes de oxidação no fan. E nessa placa aqui achei outros pontos. Podem ver que aqui a USB que não funciona, ela tá bem oxidada. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu virar ela aqui. Vamos ver, tomara que dê para enxergar. Deixa eu aproximar aqui da lâmpada. Olha aqui, ó, tá bem oxidada ali. Então vou ter que fazer essa limpeza aqui com álcool isopropílico e fazer ela mais forte. Toda limpeza é feita com álcool, mas essa aqui vai ter que ser uma limpeza mais forte. Pode ser que eu tenha que usar algum abrasivo para tirar essa oxidação.
Olha aqui, bem oxidado ali na USB. Achei vários componentes que estavam verdes na solda por causa dessa oxidação. Perdão aí, tá tremendo, mas é que eu tô segurando na mão e tá com macro. E o macro ele potencializa isso, tá? Então deixa eu colocar aqui em cima da mesa, vamos ver se a gente consegue ver. Esse capacitor aqui, ele tá bem oxidado, esse segundo pequenininho. Então eu vou ter que fazer toda a limpeza. Tentei dar uma lixada, ele tava cheio de bolha levantada. O recomendado é fazer a substituição desse ventilador, porque isso aqui é que nem carro velho, agora vai ficar sempre enferrujando. Eu só dei uma quebrada na ferrugem para ele durar um pouco mais, para não passar isso aqui para os outros componentes próximos do fã. E logo que ele entrar em férias, ele precisa para trabalhar, ele precisa desse computador para amanhã. Então logo que ele entrar em férias, eu falei com ele para ele trazer para a gente fazer a substituição do ventilador, fazer a substituição das portas USB que estão bem oxidadas. Só dei uma quebrada na oxidação delas, mas tem que ser substituída as portas, só de soldar e colocar portas novas. Agora eu quero mostrar para vocês a parte oxidada aqui no flat. Ó, aqui tá bem oxidado o flat, perdão que eu tô tremendo. A parte do flat que comunica as USBs está bem oxidado, vocês podem ver a diferença ali, ó. Então eu vou ter que limpar essa oxidação aqui agora. Olha aqui, ó, gurizada, agora ele tá bem limpinho. Então, gurizada, olha só, começando o processo de montagem dele. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar a placa USB, os 3 parafusos, conector jack, conectar ele, coloquei o parafuso dele. Depois de desoxidar o flat das USBs, eu já coloquei de volta ele aqui, pelo menos nessa ponta, a outra ponta eu vou colocar depois. E coloquei os 6 parafusos de fixação da placa. Agora, seguir a montagem, vou colocar a parte aqui de cima nessa perspectiva, né? Porque na realidade é a parte de baixo. Agora vou colocar as 2 memórias, vou dar uma olhada nelas se elas não têm nenhum princípio de oxidação. A princípio não, elas já foram limpas. São 2 memórias de 4 GB DDR3 1333 MB. Agora eu vou ir passando os flats. Vou passar o flat da placa wireless. Vocês têm que procurar sempre deixar o mais original possível, sem alterações, porque eu sempre falo assim, ó, quando eu fiz a faculdade de engenharia, né, eu estudei ali mais de 5 anos, minha faculdade era para ser em 5 anos, eu tive que estudar muito mais, porque eu rodei bastante. Eu não ouvi o que eu ouvi? Ele projetou um computador para ser desse tipo, e aí chega um cara que não estudou nem nada, ou estudou 6 meses e muda o projeto, eu não acredito, né? Eu sempre sigo o formato original. Conectei o flat do monitor, passei o fio do Wi-Fi, botei lá pro outro lado como era original. Seguindo aqui, já coloquei a moldura de volta. Agora momento de colocar o drive óptico. Os parafusos foram colocados. Esses parafusos aqui, principalmente os que estavam faltando, todos eles têm a mesma medida. Agora, a parte de colocação do teclado. Colocação do teclado é importante salientar aqui para vocês, tá? O teclado, obviamente, ele fica nessa posição. E vocês têm que tentar manter a fidelidade da posição do cabo. Senão, ele não vai funcionar. Então, o cabo, ele está nessa posição. A fitinha azul para cima. Os contatos, que são aqui, virados para baixo. Se vocês porventura colocarem assim, ele vai entrar. E vocês podem colocar o teclado por cima, ele vai ficar, mas não vai funcionar. Os contatos, eles têm que fechar contato com os outros conectores que estão para baixo. Na parte de cima, o que tem na parte de cima? Tem a presilha plástica, que não é aqui que deve ser gerado o contato entre os componentes, mas sim na parte de baixo. Então, coloquem sempre virado para baixo. Cuidem a posição do flat, ele tem que ficar paralelo à trava, ele não pode ficar na diagonal, ele não pode ficar enviesado. Agora fazendo a colocação dos outros componentes, como a placa wireless. Placa wireless, coloco ela do mesmo jeito que a memória. Ela vai em 45 graus, depois é só baixar. Só que um pouquinho diferente da memória, ela não tem a trava. Pronto, colocado o parafuso. Agora o cabo a gente passa aqui. Agora o cabo eu vou dar uma pausa, porque eu nunca acerto esse cabo de primeira, como eu não estou mais enxergando direito e
Eu fui assaltado, roubaram meu óculos, então eu não enxergo direito. Pobre é uma coisa triste. Então eu vou ter que botar a lupa aqui para mim conseguir conectar o cabo da placa wireless. Agora o próximo passo é colocar a tampinha do leitor de cartão, a bateria, e eu tô devendo 2 parafusos aqui que eu vou colocar. E agora, sem faltar nenhum parafuso, tudo conectado, tudo limpo, tudo bonitinho, vamos para o teste. Então, gurizada, ligou o bichano, olha só, não tá mais desligando, ele só me deu a mensagem de que o CMOS tá errado. Eu vou fazer a configuração agora da CMOS. Vamos ver aqui que dia é hoje. Hoje é dia 31. Ah, não. Isso aqui é a hora. Hora são 16 horas. Deixa eu botar de novo aqui. São 16 e 12. E aqui é janeiro, dia 31 de 2021. Tá pronto. Então reconheceu aqui os 8 GB de memória, reconheceu o SSD, reconheceu o drive óptico. Deixa eu me certificar aqui, virtualização habilitadas, USBs habilitadas, o Wake On LAN não. Depois eu vou fazer um vídeo sobre como configurar a BIOS desse computador. Vocês vão ver a configuração direitinha, tá? Miscelâneos está ativado, senha desativada, aqui está como Kingston, com a primeira prioridade boot. Vamos ligar aqui, mas vocês já viram que ele não ficou mais em looping, né? Ele estava em looping, esse computador, mas vocês já viram que ele não está mais em looping. Ó, ele está dando a mensagem aqui que a bateria não é a recomendada para esse sistema. O sistema vai desabilitar a carga da bateria. Deixa eu entrar na BIOS ali e eu vou... A bateria, ele está dizendo que a bateria não é original e ele vai desabilitar a carga. Por isso que quando eu liguei ele a primeira vez, ele estava com essa opção desabilitada, ó. Adapter Warnings. Estava Enable. Estava Disable, quer dizer. Aí agora eu habilitei, né, porque foi resetada a BIOS, e ele reconheceu que nem a bateria nem o carregador não são originais. Então ele está reclamando disso. Ó, vocês já podem ver que ele já está ligando, ó, e já voltamos aqui, mas vocês viram que está resolvido. Vamos lá, mousezinho USB. Já vou ir testando todas as portas. Ó, a primeira porta ok. Ó, tá funcionando aqui. Tá pegando lá o teto, mas a webcam tá funcionando bem. Tá bom, gurizada? Então, fazendo o teste das USBs aqui. Já coloquei em uma das USBs a minha pendrive, ele já abriu meus arquivos na tela. E agora na outra USB eu vou colocar o mouse. Eu já tô vendo que o ventilador já tá funcionando, tô sentindo ele aqui. E antes eu não sentia ele se mexer mais. Então olha aqui, o mouse já está operando. Então as duas USBs funcionaram fazendo aquela limpeza. Então isso tudo são coisas que vocês podem fazer na casa de vocês. Vou rodar primeiro o teste da placa de vídeo e vamos ver se ele passa, se não reinicia mais. Bueno, gurizada, aqui ó, finalizado o benchmark aqui da placa de vídeo. Média de 8 frames por segundo. O score dele foi 203, o FPS mínimo foi 4, o máximo foi 16. Eu achei que essa placa de vídeo ia sair um pouco melhor, mas ela rodou no high. A placa de vídeo é uma GeForce GT 540M, é 540M por ser mobile. Então, gurizada, para finalizar aqui o vídeo, eu rodei aqui o CPU-Z para fazer um benchmark aqui do processador. O processador não tem um score muito alto ali, ele marcou 302 aqui num single thread. E no multithread ele marcou 1241. Tá bom, gurizada? Então espero que vocês tenham gostado aí. Esse é mais um dos casos reais aqui da Lunarte Computadores, mostrando para vocês diretamente o que acontece na assistência e como que a gente resolve. Fiquem ligados aí no nosso canal. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.